Você não vai reconquistar o seu ex ou sua ex. Todos os dias, a pergunta que mais escuto é: como reconquistar minha ex ou meu ex? De forma rápida e objetiva. O objetivo final é reconquistar o ex ou a ex a qualquer custo. O objetivo não é construir um relacionamento saudável, não é mudar os comportamentos, não é viver feliz, é reconquistar, mesmo que seja para voltar para o relacionamento anterior do jeito que era. Se o objetivo é esse, você não vai voltar com sua ex, você não vai conseguir reconquistar a sua ex, porque reconquistar por reconquistar de nada adianta. Eu costumo dizer que temos um impulso ali de querer fazer algo do nosso jeito, aquela recompensa imediata, sem passar pelo processo. O desejo imediato de ter a pessoa amada de volta, apenas o desejo de reconquistar. Não é o desejo de mudar o relacionamento, não é o desejo de viver feliz, é reconquistar e pronto, é o troféu que você precisa ter de volta. Sem compreender o que levou a relação ao fim, sem observar os erros, sem compreender se a relação realmente era funcional. Fora aquelas pessoas que enxergam 1000 defeitos no ex ou na ex, mas mesmo assim querem reconquistar. E aí tem um ponto que é bem interessante. Quando chega pra mim falando 1000 defeitos da ex ou do ex, a primeira pergunta que eu faço é: por que você quer voltar pra essa pessoa que é tão cheia de defeitos e você é tão perfeitinho? Por quê? O que é que te faz querer voltar pra alguém que você não consegue enxergar qualidades? E quem sou eu para estar te falando isso? Eu sou Caroline Lemos, psicóloga especialista em relacionamento e reconquista. Tenho um propósito de ajudar pessoas a viver um relacionamento saudável, feliz e duradouro. Para você que está me assistindo e ainda não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações para receber as atualizações desse canal e construir um relacionamento acima da média. Quando a gente pensa num relacionamento, quando a gente pensa na reconquista, o desejo imediato é de reconquistar. Muitas pessoas acabam vivendo apenas o processo da reconquista. Deixam o trabalho de lado, deixam a vida pessoal de lado e focam ali na reconquista. Isso traz ansiedade, isso traz medo, isso traz insegurança. E esse medo, essa insegurança, esse tirar o foco das outras coisas e ficar só ali, pode inclusive gerar ranço da pessoa que você ama, porque você começa a abafar essa pessoa, você começa a sufocar essa pessoa e tudo que essa pessoa quer é ficar ainda mais distante de você, porque ela não percebe o teu processo de mudança. Eu costumo dizer que para reconquistar, o primeiro passo é o autoconhecimento. O primeiro passo é a mudança de comportamento. E um ponto que eu acho fantástico na construção do método de reconquista é que muitas vezes tem pessoas que chegam com a expectativa lá em cima de dizer assim: não, eu preciso reconquistar essa pessoa a qualquer custo. E depois a gente recebe um depoimento como esse, falando que a mudança de comportamento, ela foi tão efetiva que a reconquista é apenas uma consequência dos momentos felizes que essa pessoa está vivendo. Então, muitas vezes, quando nós estamos no nosso processo ali de impulsividade, de não perceber os nossos erros, não mergulhar nos nossos comportamentos, não olhar o relacionamento realmente como era, mas focar apenas na reconquista, nós vamos voltar para o mesmo relacionamento, nós vamos voltar para cometer os mesmos erros. E aí é onde está o ponto-chave, o ponto de virada. Às vezes, as pessoas elas estão tão determinadas a reconquistar que elas não percebem que viviam um relacionamento abusivo, que elas não percebem que muitas vezes elas eram as pessoas que abusavam nesse relacionamento, que muitas vezes não conseguem se dar conta de que esse relacionamento não era um relacionamento feliz, era um relacionamento de tanto faz, se tá bom, se não tá, de qualquer jeito vocês iam vivendo essa relação. Por isso que o primeiro passo é poder avaliar esse relacionamento, olhar para os pontos desse relacionamento que são saudáveis, olhar para os pontos que precisam de melhoria e compreender o que desse relacionamento depende de mim para mudar, o que depende do outro. Quando eu olho para minha ex ou para o meu ex, os comportamentos que essa pessoa tinha, eles me agradam, eles se conectam com os meus valores e com os meus princípios ou não, é totalmente diferente, porque você não vai conseguir mudar o outro. Você consegue mudar os seus comportamentos, você consegue fazer ajustes em situações do relacionamento que não eram saudáveis, mas o comportamento do outro você não consegue mudar. Então não adianta você querer reconquistar se você não tem o controle do comportamento do outro, se você não consegue mudar o comportamento do outro. Por isso é fundamental. O primeiro passo é o autoconhecimento. O primeiro passo é olhar para você. É olhar para as suas feridas emocionais, é olhar para as repetições que você traz de família, é olhar para as suas mágoas, é olhar para os comportamentos que você tinha dentro desse relacionamento, é fazer uma avaliação desse relacionamento e compreender se é esse relacionamento que você realmente gostaria de ter na sua vida, se
o seu princípio, se os seus valores, eles estão conectados com essa pessoa, se esse relacionamento atende às suas necessidades ou não. Porque se não é um relacionamento que atende às suas necessidades, não adianta você estar nessa relação. Você só vai gastar tempo, você só vai estar ali se entregando, se permitindo a um relacionamento que ele não tem sucesso. Uma das coisas que eu trago muito no processo de mentoria, ou até mesmo no método, é a questão de você também ter o poder de escolha. E eu não tô falando sobre a superficialidade das relações. Eu não tô falando sobre olhar para o relacionamento como algo que é descartável. Eu tô falando sobre você olhar para essa relação verdadeiramente e compreender nesse relacionamento o que é saudável e o que não é, compreender se esse relacionamento tem como ser mudado, se esse relacionamento tem como ser transformado, se vocês conseguem viver um relacionamento feliz e duradouro ou não, o que tá aí nessa estrutura de relacionamento que pode trazer como prejuízo para vocês. Então a proposta não é que você volte para uma relação que era doentia, de uma relação que é abusiva, de uma relação disfuncional, é que você volte para uma relação diferente. Mas poucas pessoas, elas estão disponíveis a mergulhar no seu processo de mudança. Geralmente elas mergulham no processo de mudança esperando a volta desse relacionamento. Então quando você vincula sua mudança à esperança da mudança do outro, o retorno do relacionamento, você não está mudando verdadeiramente por você. Você está mudando porque você quer reconquistar a outra pessoa. E essa mudança, ela é superficial. Essa mudança, no primeiro não que você receber, você vai simplesmente acabar retrocedendo. Você vai acabar olhando para os seus comportamentos e vai dizer, por que mesmo eu estou mudando? Qual é o sentido de mudar? Porque a mudança não está sendo por você. Por isso que é necessário você olhar para você, olhar para os seus comportamentos e dizer o que eu preciso mudar por mim, o que eu preciso transformar por mim, de que forma eu posso ser diferente por mim, não pelo outro. Porque você importa, a sua vida importa, a sua história importa. E se a sua vida ela só tem sentido por causa da outra pessoa, você precisa começar a se questionar que relacionamento é esse na sua vida. Isso é uma dependência emocional, onde você está colocando essa pessoa na sua vida. O relacionamento, ele é uma parte da nossa vida, ele não é a nossa vida. E esse é um dos pontos que eu mais trabalho na mentoria e mais trabalho no método de reconquista. Muitas pessoas chegam assim, desesperadas, ávidas para poder reconquistar, para poder ter logo esse amor da vida ao lado. E aí quando você começa a compreender algumas coisas, você diz assim, não, Carol, realmente, o meu valor não era visto aqui, o meu valor não era reconhecido aqui, eu não conseguia ter esse comportamento, porque muitas vezes eu era anulado. Que relacionamento eu posso construir a partir de agora? E um outro ponto que é muito interessante ser analisado é que em muitos momentos, até na mentoria, a gente diz assim, segue esse caminho, é por aqui. E a gente diz isso porque nós sabemos qual o caminho. E quando eu falo nós, somos as psicólogas da Academia do Relacionamento, que estão ali trabalhando na mentoria, que estão ali trabalhando na terapia para poder trazer o melhor para o nosso cliente, para o nosso paciente. E aí nós dizemos assim, segue por esse caminho. O que é que acontece? A pessoa, pela impulsividade ou por achar que esse caminho é o mais correto, acaba seguindo o caminho que vem na cabeça, o caminho que ela tem um insight ali que deve seguir. O que é que vai acontecer? Besteira. Porque todo método e toda mentoria, ela é pensada. Todo o conteúdo que eu trago aqui para vocês, ele é pensado, ele é estudado, ele já foi comprovado, ele já foi testado. Então, quando você pensa na reconquista ou até mesmo na construção do relacionamento, precisa existir uma intencionalidade, precisa existir uma estratégia. Então, se você tá aí desesperado para reconquistar a pessoa que você ama, dá uma pausa aí agora, para um pouco, respira fundo, respira paz e pensa assim, ó, eu preciso primeiro focar na minha trajetória, eu preciso primeiro focar na minha mudança, eu preciso primeiro compreender o princípio desse relacionamento, eu preciso primeiro compreender se eu quero voltar porque eu amo verdadeiramente ou se eu tô usando esse relacionamento como troféu. Então, o que é que me faz desejar voltar para essa relação? O que é que me faz querer essa pessoa ao meu lado? O que é que me faz desejar viver esse relacionamento? Isso faz toda a diferença, porque você volta para a relação de uma forma mais madura. E é um dos fatores que os mentorandos mais falam, Carol, quando eu voltei para o meu relacionamento, quando eu consegui reconquistar, eu percebo que hoje eu vivo um relacionamento maduro, eu percebo que eu vivo um relacionamento feliz. Não adianta voltar para onde te feriu, não adianta voltar para onde você feriu a pessoa. Vocês precisam voltar para um lugar diferente. E para voltar para um lugar diferente, é necessário viver uma reconstrução, é necessário viver uma transformação. É fácil mergulhar no autoconhecimento? É fácil mergulhar na mudança? Não. É um processo, é uma jornada e a primeira etapa dessa jornada é a tomada de consciência. Então a reconquista não é só reconquistar por reconquistar. Nenhuma pessoa é um troféu que você precisa reconquistar pelo medo do abandono, pela rejeição. Não, a pessoa que você precisa reconquistar e que você deseja reconquistar é porque você ama.
e não porque ela é um troféu ou porque você se sente rejeitada por ela ou por ele porque colocou um ponto final nessa relação. Então eu espero que a partir de agora você compreenda que não adianta reconquistar por reconquistar, não adianta ir com impulsividade, não adianta tentar machucar o outro, não adianta se contar, desculpa, eu não quero me humilhar, mas você já fez um monte de besteira e você quer que o outro esteja disponível para você na hora que você estalar os dedos. É necessário você tomar consciência, sair do lugar de vítima e assumir o lugar de protagonista, olhar para você de forma verdadeira, olhar para você de forma profunda e compreender que é possível sim reconquistar a pessoa amada quando você começa com o seu processo de mudança. Então vamos juntos que você possa ter sucesso no seu processo de reconquista. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, deixe nos comentários, vai ser um prazer te atender, vai ser um prazer te responder, assim como se você quiser deixar uma sugestão de temas, tá aberta aí nos comentários. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações e já deixa o seu joinha, né? Afinal, poder fazer parte dessa academia do relacionamento e mudar a sua vida, o seu relacionamento e estar ao lado da pessoa que você ama, faz toda a diferença. Vamos juntos e até o próximo encontro.